nosso assunto de hoje é um assunto bem interessante dentro da história como um todo, mas que também tem repercussões na filosofia, sobretudo filosofia política, porque nós vamos tratar de uma escola filosófica que se tornou um movimento revolucionário e depois teve aplicabilidades políticas. Então, tem história, tem política, tem filosofia, é bem amplo esse movimento. Eu estou falando do iluminismo, que é o nosso primeiro conteúdo do 8º ano, e para que vocês entendam as consequências históricas do iluminismo, primeiro eu resolvi propor uma atividade de leitura que vai deixar o conteúdo filosófico dito por um próprio filósofo iluminista. Isso é bem legal. O texto que eu deixei para vocês é um recorte do texto original do iluminista Immanuel Kant. O Kant, ele era prussiano, né, de origem alemã, e escreveu esse texto no finalzinho de 1783. Esse texto foi publicado em 1784, chama-se A Resposta para a Pergunta: o que é esclarecimento? Antes de mais nada, eu preciso dizer a vocês que iluminismo e esclarecimento, na realidade, são dois nomes quase que para a mesma coisa, tá? Ilustração, iluminismo, esclarecimento, luzes, iluminação, tudo isso dentro da historiografia e propriamente dito da filosofia pode ser entendido como iluminismo. Então, a primeira grande questão é por que esse nome, né? Por que esclarecer alguma coisa? Por que alguém aí abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Se não for falar, vou pedir para fechar, tá? Porque luzes, o que isso quer dizer, né? Então, o iluminismo tem esse nome porque o objetivo era trazer a luz do conhecimento, a luz do entendimento, para uma sociedade que, na visão dos iluministas, estava nas trevas, da superstição, do absolutismo, da sociedade estamentada, que a gente viu muito bem na nossa atividade de revisão na semana passada. Então, a visão dos iluministas era trazer um mundo novo, um mundo de liberalismo, um mundo em que a democracia fosse respeitada e, acima de tudo, um mundo onde o governo funcionasse em prol da população e, principalmente, isso é comum à maioria dos iluministas, a oferta da escola, da educação, a maior número de pessoas possível, tá? Então, de preferência, o ensino público. A primeira escola filosófica a propor ensino público amplamente foi os iluministas, né? Foi a escola iluminista que teve a ideia de que toda a população, ou a maioria dela, deveria ser estudada para pensar por si mesma e assim poder participar ativamente da vida política. Então, se hoje a gente está aqui podendo participar de uma aula pública, de uma aula oferecida pelo governo para as pessoas que não podem ou não querem pagar para ter instrução, esse conceito vem lá de trás do iluminismo, que propôs essa ideia de que todo mundo precisava ter acesso à educação. E se não quisesse estudar, aí era problema dessa pessoa. E aí que a gente entra no texto de hoje. O Immanuel Kant vai dizer que a ignorância, que a falta de conhecimento, né, que vocês chamariam aí de burrice, é culpa da gente mesmo. Se a gente tem acesso à educação, se a gente tem acesso às informações, se a gente tem acesso, por exemplo, a um professor ali, né, pelo WhatsApp ou aqui pela aula, e resolve que não quer aprender, porque tem coisa mais legal para fazer, né, ou coisa mais interessante, a culpa é sua, cara, né? A sua ignorância se torna culpa sua, a menos que você tenha algum problema, né, de intelecto, aí tem uma série de transtornos, de problemas psicológicos que impedem as pessoas de terem aí
a educação como um todo. Mas se você for uma pessoa com funcionamento cognitivo em dia e resolve não aprender, você é culpado disso. E aí ele ilustra da seguinte maneira, né? O Kant vai dizer que existem dois tipos de pessoa, aquelas que são menores e aquelas que são maiores. Isso aqui não tem a ver com idade, não, viu? Não tem a ver com 18 anos lá. Se você faz 18, você fica inteligente. E se você tem menos de 18, você não é inteligente. Não é esse tipo de maioridade, tá? Ele vai dizer que a maioridade estão ligadas ao nível de conhecimento. O menor é ignorante. O menor não gosta de estudar. O menor não quer aprender. E ele gosta daquela situação, daquele mundinho dele, gosta de estar lá, de boa, né? Usando uma expressão que vocês usam bastante, né? Suave na nave, de boa na lagoa, né? Tranquilo, não quer aprender. E o maior, ele busca o conhecimento, ele busca o entendimento, ele sempre quer aprender mais do que ele já sabe. Então, ele foi menor um dia, tá? Mas ele chegou a um nível de esclarecimento. Esse é o principal objetivo do Kant no texto dele. Explicar como é bom chegar ao esclarecimento, como é bom ser maior, como é bom pensar por si mesmo, né? Pensar com as próprias ideias e poder ter o próprio raciocínio, assumir as suas responsabilidades. Isso é muito bom. Te dá liberdade, te dá autonomia, te deixa mais participativo na vida política. Política é bom, né? O político é que não é tanto. Mas a política é legal de você estudar, entender e participar. Mentira, tem alguns políticos aí que escapam, né? Infelizmente ainda são uma minoria. Nesse sentido, ele vai dizer que o cara que é menor tem dois defeitos gravíssimos: a covardia e a preguiça, tá? A covardia e a preguiça são as que afetam o menor de forma a mantê-lo na minoridade. Então, o cara que é menor, ou ele é preguiçoso, ou ele é covarde. Tem medo de saber das coisas e tem que assumir responsabilidade por aquilo que ele sabe e não faz. Ou tem preguiça. Não quero aprender porque para mim não é legal. Pronto, sou preguiçoso. Aí vai ficar menor para sempre, né? Esses são os dois principais obstáculos. E depois ele vai dizer que para esses que estão na minoridade chegarem do lado de cá, da maioridade, eles precisam de uma ajudinha nesse caminho. É o que ele chama de tutores, tá? Os tutores são aqueles que ajudam as pessoas a desenvolverem o raciocínio próprio. E a partir daí, essas pessoas vão conseguir pensar, raciocinar sozinhas, vão mais precisar dos tutores. Então, esse é um grande questionamento. Por que quando eu sou menor, eu preciso de um tutor, eu preciso de alguém que me exerça tutela, de alguém que me diga o que fazer, como fazer, por que fazer, de alguém que pense por mim e explique por que eu preciso realizar tal atividade, e depois que eu sou maior, eu não preciso mais obedecer ninguém, né? Então, enquanto menor, o tutor ajuda, o tutor é bacana. Quando você é maior, o tutor atrapalha, você não precisa mais dele, tá? E a resposta do Kant a esse questionamento é o seguinte: para a pessoa que é menor, pensar sozinho é perigoso, né? Até certo ponto. Porque ele ainda não consegue decidir, porque ele ainda não consegue raciocinar o bem comum. Não é qualquer tipo de bem, o bem comum, que é o que tem que desafiar sempre o nosso egoísmo, né? A gente tem que pensar no bem da maioria ou de todo mundo antes de fazer alguma coisa. Não é só no nosso próprio bem. Ah, se é bom para mim, eu vou fazer, e os outros que se lasquem, a vida é minha. Não é assim que funciona. Isso é pensamento de quem está lá na menoridade. A pessoa que é maior pensa no bem comum. Né?
Esse é o princípio ético mais básico e é colocado no texto. A pessoa que age com ética pensa no bem, né, e não atrapalhar ninguém quando fizer bem para si. E o bem dele é o bem de todos. Então, geralmente, a gente máxima é interessante, né? Faça para os outros aquilo que você quer que faça para você. Se for bom para todo mundo, é bom para você. Se for bom só para você, não é bom para ninguém, né? Entendeu? É mais ou menos isso que é o pensamento do Kant. Então é por isso. Até a pessoa deixar aquele egoísmo, deixar aquele pensamento medíocre, típico da minoridade, precisa de alguém. De um professor, dos pais, caso não resolva, do conselho tutelar. Enfim, você sempre vai estar ligado a alguém que é maior para te dizer o que é bom ou ruim. E depois de uma certa idade, quando você tiver consciência, você não precisa mais dos seus pais, dos seus professores, né? E a partir daí eles vão ser mediadores, vão te aconselhar, vão te explicar, mas você vai fazer o que bem entender, porque você já sabe o que é certo e o que é errado. Então, esse questionamento é muito importante. Mas sabia que muitas vezes a gente que é maior de idade tem comportamentos de menores, né? A gente volta para a minoridade, a gente volta para o egoísmo, volta para a preguiça, volta para a covardia, acha que sabe tudo e não quer aprender mais nada, não quer conversar com mais ninguém, porque eu já sou inteligente, já li bastante, olha o quanto que eu vivi. E aí o Kant vai dizer, olha, nem sempre quem viveu mais, tem muita experiência, vai saber mais. Sabedoria, entendimento, experiência de vida, nem sempre andam juntos. Tem gente que envelheceu, mas continua com um pensamento ignorante. Né? Tem gente que é mais velho, existiu bastante, mas viveu pouco. Não teve a evolução, o esclarecimento necessário para ser maior na consciência também. Então, tem muito velho egoísta, muito velho ignorante, muito velho com pensamento preconceituoso, né? Muito velho que não pensa no coletivo, né? Então, ele vai dizer que é cômodo, mesmo quando a gente já envelheceu o suficiente para pensar sozinho, ainda permanecer na minoridade. Ele vai dizer que as pessoas acham que isso é até bom, é bom ser menor. Né? No texto dele vai estar lá, como é bom ser menor, tem um médico para dizer o que eu vou comer, tem um pastor para dizer o que eu preciso fazer para ser bom, tem lá o meu pai para me ajudar mesmo depois que eu já sou maior de idade, né? E por assim dizer. E para quem tem preguiça, isso é muito bom. E é justamente por isso. As pessoas acham bom ser menor porque não existe responsabilidade. Então, eu não preciso assumir consequência de ato nenhum. Vai ter o papai, vai ter o pastor, vai ter alguém para passar a mão na minha cabeça e falar, olha, tá tudo bem, eu resolvo, né? A gente vai ver aqui que a gente pode assumir esse belo não. Pode deixar. É meu filho. Né? E as pessoas, por essa comodidade de não ter responsabilidades, preferem ficar na minoridade para sempre. Porque é bom ser menor. Né? Quando, na realidade, de fato, o bom mesmo é você pensar por si. Né? Pensar pelos seus próprios entendimentos. Tá? Usar o seu próprio entendimento. Então, essa é a mensagem de hoje, essa foi a aula de hoje. Eu espero tê-los ajudados a entender a atividade. É importante que vocês realizem a atividade dentro da semana que ela foi proposta. E com essa minha explicação, acredito que vocês consigam responder aquelas 7 questões. E se de repente vocês ainda forem menores, né, no entendimento, e não conseguirem realizar com seus próprios esclarecimentos a atividade, eu quero dizer que eu vou estar lá no privado do meu WhatsApp para ajudar vocês, podem perguntar, tá? Mas eu acredito que com essa explicação vocês consigam resolver. Na semana que vem a gente continua estudando sobre iluminismo, esse conteúdo vai acompanhar a gente boa parte do primeiro bimestre,
E eu espero vocês na próxima quarta-feira, às 3 horas da tarde. Muito obrigado.